alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sou a professora Fernanda. Estaremos juntos hoje na nossa aula de número 110 de matemática do segundo ano. Vamos lá? Estimando e medindo utilizando medidas não padronizadas e padronizadas é o tema da nossa aula de hoje, tendo como objetivos, então, construir referências pessoais de medidas a realizar as estimativas, estimar e medir utilizando medidas não padronizadas e padronizadas, demonstrar as diversas possibilidades de realizar estimativas e também destacar as medidas não padronizadas e padronizadas como estratégias para estimar, medir e comparar. E para a nossa rotina de estudos, você vai precisar do seu caderno, lápis de escrever, borracha e também lápis de cor. Então já deixa tudo pronto, separado, para que assim que acabar a nossa videoaula, você já mãos à obra, ok? Turma, qual o comprimento deste barbante aqui? Alguém pode fazer uma estimativa? Quanto será? Olhando assim, analisando, quanto será que mede esse barbante? Olha só. Né? Agora sim, ó, com uma régua junto facilita um pouquinho, né? Ó, a régua, essa régua da prof tem 30 centímetros. Aqui ainda sobrou um pouco, então dá pra gente estimar que tem o quê? Uns 35? O que vocês acham? Ó. Eu estimei 35, ó, passou, então deu quanto? Mais 10. Então, tem o quê? Esse barbante aqui da prof tem 40 centímetros, né? Mas uma estimativa, então, nunca é um número bem exato, né? Um número exato com precisão nós temos o quê? Quando nós utilizamos instrumentos de medição, como a régua, a trena e outros materiais mais, né? Então, olha só. O meu palmo mede aproximadamente 20 centímetros, né? No caso aqui da situação problema, porque lembra que na aula anterior a gente mediu o palmo da prof, media 15. Tá? Encontrei 5 palmos no barbante. Será que com a medida do meu palmo podemos encontrar a medida do barbante? Sim, né? Então, esse barbante ali, né, não é o mesmo que a gente está usando aqui, né? Então, 5 palmos, se cada um tem 20, ó, 20 mais 20 mais 20, vai contando, né? Ou vai fazer o quê? 20 vezes o 5, que foi 5 encontrado, que vai dar quanto? 100, muito bem, né? Por quê? Ó, 20 vezes o 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. 100 centímetros, que vai ser igual a 1 metro, certo? Ó, que tá aqui dando um exemplo. Então, 20 centímetros mais 20 centímetros mais 20 centímetros mais 20 centímetros mais 20 centímetros, igual a 100 centímetros, que se transforma em 1 metro, ok? Cabem 5 palmos meus em 1 metro de barbante, viu só que legal? Logo, então, 5 palmos equivale a 1 metro, né? Um palmo ali equivale a 20 centímetros, então foi feito a soma e nós já evoluímos, ó, nós já fizemos o quê? A multiplicação. Então, use o barbante para preencher a tabela de medidas pessoais, lembrando que o barbante tem o quê? Tem 1 metro, tá? Então, aí na sua casa, você vai fazer uma dupla. Você e um familiar seu, tá? O que vocês vão fazer? Quantos palmos cabem em 1 metro? Ok? Quantos pés cabem em 1 metro? Estime a altura usando um barbante de 1 metro, tá? Então, aí, se você tiver na sua casa um barbante, um fio, né? Cortem ele medindo 1 metro, certo? Aqui na tabelinha vocês vão colocar o seu nome e aqui o nome do familiar que estiver participando contigo. E daí, o que vocês vão fazer? Vão estar lá com aquele 1 metro de barbante, né? Vai ser maior. E daí vão contar, ó.
1 palmo, 2 palmos. Vai ver quantos palmos da sua mão cabem em 1 metro. Depois, quantos pés, né? Vão ir medindo lá um pé, daí coloca o outro bem grudadinho, assim, ó. Vai pôr um pé, daí coloca o outro já em seguida, daí coloca outro pé e o outro já em seguida, tá? Para medir quantos pés seu cabem em 1 metro. E depois, com a ajuda do adulto, do seu familiar, vocês vão medir a sua altura. Então, o barbante tem 1 metro, ó. Vai colocar lá no chão, né? Não pode encostar, medindo 1 metro e depois para ver qual vai ser a sua altura. E depois é a vez do seu familiar. Então, aqui vai estar o nome dele, ele vai medir quantos palmos cabe, né? Quantos palmos dele cabem em 1 metro, quantos pés, certo? Cabe em 1 metro. E daí a medida da altura. Combinado? Então veja só este modelo da saia de fitas coloridas. Para confeccioná-la, vocês precisam tirar a medida da cintura de quem vai experimentar. As fitas precisam ter 1 metro de comprimento e 5 metros de distância entre uma fita até na outra, né? Como tá aqui, ó, 5 metros de distância e 1 metro de altura, certo? A saia pode ter cores repetidas e uma tira pode ter 2 cores de fitas, ok? Mas tem uma questão, as fitas estão com tamanhos diferentes. Então, reflita de que maneira vocês poderão confeccionar a saia seguindo todas as instruções, né? Então, ó, aqui tá certinho, uma do ladinho da outra, todas com 1 metro e com espaço de 5 centímetros. Mas já na nossa situação, olha só o modelo das fitas. Então, elas estão o quê? Todas misturadas, viradas e nem todas têm o quê? 1 metro. Então, veja só as dicas. Né? Ó, vamos criar um modelo de saia igual esse, colorido. Para confeccioná-las, precisam tirar as medidas da cintura de quem vai experimentar. As fitas precisam ter 1 metro de comprimento e 5 de distância, certo? Uma da outra. A saia pode ter cores repetidas, então pode ter mais de uma mesma cor na saia. Pode ter cores repetidas e uma fita pode ter 2 cores de fita, ou seja, né? Aqui, por exemplo, eu tenho 1 metro. Ah, mas nessa daqui eu não tenho 1 metro, mas se eu juntar essa com essa, vai dar 1 metro. Pode estar usando também, tá? Não tem problema. Então, quem aí, né, conseguir imprimir essas fitas em casa, imprime, recorta e vai fazendo, vai ligando as medidas. Quem não tem como, vai fazer o quê? Vai pegar a régua, ó, e vai medir cada tira para poder desenhar, pintar e criar suas fitas para depois estar montando e colando, tá? Para fazer certinho. Olha só, o Pedro e a Ana, como eles fizeram. Então, utilizamos o barbante de 1 metro, medimos as fitas que tinham pedaços menores e buscávamos outras fitas para complementar. Se passasse do tamanho, a gente cortava. Então, eles deixaram até 1 metro, ó. Veja como ficou, de 60, que é a medida da cintura. É assim que vocês terão que fazer, tá? A Carolina e o Cauê fizeram, então, a medida de 55 na cintura. Medimos as fitas usando os palmos, eles usaram os palmos, olha que legal. Né, usaram os palmos deles. É igual, então, 6 palmos deles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é igual a 1 metro. Então, escolhemos as fitas maiores, marcávamos o nosso palmo e o que sobrava, aí eles cortavam, né? Então, como vocês já vão ter, ó, esse aqui de 1 metro, né, ajudar para ter uma base.
estimamos quanto seria 5 centímetros para dar os espaços. Então, eles, né, não contaram assim com a régua, fizeram uma estimativa. Já a Roberta e a Karina, então, a circunferência, né, a cintura aqui, o comprimento foi de 65 centímetros. Usamos os pés, então eles fizeram, né, com os pés, aquele dos pés, lembram que a gente viu? Sabemos que 9 pés, então assim, né, foram colocando aqui, 9 pés da Karina é igual a 1 metro. Então, medimos usando os pés e completava as fitas até alcançar 1 metro. E fomos estimando, então, os espaços de 5 metros. Então, o espacinho aqui, né, entre elas, ó, eles foram fazendo uma estimativa, né? Aqui ficou meio juntinho, aqui ficou meio espaçado. Então, ali, essa medida delas não ficou bem exata e bem certa, ok? É possível que estimar e comparar utilizando o quê? Referências de medida, como palmo, pés, a altura, o barbante, né? Se 4 palmos seus é igual a 1 metro, então uma tira da fita azul tem 1 metro também, né? Como aqui no exemplo, ó. Então, na aula de hoje, o que nós fizemos? Descobrimos quantos palmos e quantos pés cabem aonde? Em 1 metro. Estimamos nossa altura, utilizamos essas referências e foi possível medir, comparar e estimar o comprimento das tiras das fitas da saia, não é mesmo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje. Qualquer dúvida é só voltar e assistir novamente. Até a próxima aula!